Começou! Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, numa semana muito importante. A gente está gravando o programa de hoje numa sexta-feira, domingo tem eleição, então eu espero que vocês tenham votado bem, independente do seu candidato ter vencido ou não, espero que todos estejam seguros e a salvo. Hoje vamos falar sobre economia dentro da construção civil. E para isso o meu convidado mais que especial é Valdir de Abreu. Ele é economista da indústria brasileira da construção, CEBIC. Valdir, seja muito bem-vindo a essa temporada da Economia Dia a Dia do EDD. Prazer te receber. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e desejar que todos que estejam nos assistindo tenham o prazer de perceber que nós estamos num país maravilhoso. Construção civil é sua especialização, sua especialidade. Você sempre trabalhou com construção civil? Eu diria para você que há mais tempo do que eu trabalhei em outras áreas. Vocês formou em que ano mesmo? 79. 79. Eu sou economista há 43 anos. 79. Olha aí, pessoal jogando na cara, que sabe fazer conta, eu que sou de humanas não sei. Isso não é legal. Mas construção civil, a construção civil no Brasil, ela tem uma trajetória muito interessante, assim, ao meu ponto de ver. Não sei se eu estiver errado, você me corrija. Desde a época que começaram a abertura de estradas e pelo interior do país e tal, ela teve um período de ascensão muito grande, ascensão muito grande. Grandes empresas, grandes conglomerados se formaram, veio o Lava Jato. Lava Jato pegou as grandes construtoras aí e elas sofreram muito. Pós-Lava Jato começou a recuperar alguma coisa, e na pandemia foi o setor que não parou, né? Teve um crescimento grande. Por que isso aconteceu? Na verdade é o seguinte, a cadeia da construção civil é muito grande e muito complexa. Se você falou de construção de estrada, é o lado da infraestrutura. A infraestrutura você financia de duas formas, ou você faz a concessão e a iniciativa privada assume e realiza aquela obra sob concessão do governo e aí, consequentemente, o traçado do interesse daquela obra é do governo. Ou você faz com o financiamento do governo, a ação direta do governo. A construção civil, como é uma cadeia grande, ela tem o lado da infraestrutura, o lado da habitacional, da construção habitacional, e ela tem um movimento muito grande econômico, porque a partir do momento que você faz a obra, antes de fazer a obra, você já tem investimentos grandes. Aí você faz a obra e você tem o pós-obra. Né? Por exemplo, na habitação, quando você entrega um apartamento, estima-se que para cada R$1 investido na obra, no pós-obra, 0,36 acaba acontecendo, porque você tem que imobiliar. E às vezes até você não entrega a obra pronta, você entrega a obra para ser acabada por quem compra. Então esse movimento da construção civil, ele é muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista de influência no PIB do país e do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. Ou seja, a interferência é direta na nossa vida. Se você mora mal, é ruim. E se você não tem uma política pública bem definida para que a habitação aconteça, você tem o que a gente tem no Brasil já há muitos anos, que é o déficit habitacional. Né? Então, ou seja, a construção civil ela está diretamente ligada à nossa vida. Assim como a gente fala, o agro é pop, o agro é tudo, né? Eu diria que a construção civil é vida. Vida é construção civil, porque ela interfere na vida da gente. Esses projetos, Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, esses projetos grandes lançados pelo governo federal, principalmente, acho que nos governos estaduais, não sei se tem algo, você tem informação de haver algo parecido. Aqui em São Paulo, até na última eleição, se falou muito disso, dessa questão de reurbanizar, não sei se esse é o termo, reurbanizar o centro, né? Trazer as pessoas que estão no extremo das periferias para o centro, para movimentar a economia, tem todo um debate em torno disso. Mas esses grandes programas,
Como que você vê isso do ponto de vista econômico? Eles são rentáveis, além de ser algo social, né? São rentáveis. Eles dependem de financiamento governamental. Eles dependem de uma política pública que incentive, né, o progresso desses programas. Começou com Minha Casa Minha Vida, depois passou a ser Casa Verde e Amarela. Via de regra, é todo financiamento pela Caixa Econômica Federal. Duas fontes de financiamento, o Fundo de Garantia e o Sistema Brasileiro de Poupança. É fundamental, é uma forma de ter acesso à construção de interesse social, que via de regra são as classes menos privilegiadas, com rendas menores, né? E que têm acesso à sua moradia. E são dignas. Então, esse movimento economicamente é muito importante e socialmente mais ainda. Né? Com relação à reabilitação dos centros urbanos, esse movimento, ele em outros países é tão bem sucedido, né? Você vê Nova York, por exemplo, né? O Sorro, a reconstrução dos ambientes que eram degradados, passando a ser ambientes atrativos para as pessoas se deslocarem para morar no centro, faz todo sentido, porque, via de regra, no centro é onde você tem a melhor mobilidade urbana, onde o metrô chega, Sim. onde tem a circulação. Você trabalha e você consome. Exatamente. Ali, né? Você não precisa... Você imagina a pessoa aqui em São Paulo, trabalha na Praça da Sé e mora em Santo Amaro. Ele fica mais tempo no percurso, né, de sair da casa dele para chegar no trabalho, do que, às vezes, até trabalhando. E ele chega cansado e sai cansado. E quando ele chega em casa, já está na hora de voltar, porque ele dorme pouco. Então, ou seja, é desumano. Quando você faz esse planejamento, do ponto de vista econômico é importante, e do ponto de vista de qualidade de vida, mais ainda. Por isso que eu digo, construção civil é vida. Do ponto de vista econômico, programa feito para economistas, o nosso público-alvo, o pessoal que está vendo lá, está assistindo, principalmente estudantes, eu acho que é interessante. Do ponto de vista econômico é importante por quê? Porque o cara vai tomar um cafezinho perto de casa. Por que é importante? Primeiro porque ele movimenta uma cadeia industrial gigantesca, né? Imagina antes de você fazer a obra, você compra o terreno, você apropria o terreno, você legaliza, você faz projeto, você aprova projeto, você constrói, você entrega a obra, você tem um pós-obra, a pessoa vive, a pessoa consome a roda daquilo. Então você movimenta uma cadeia enorme da economia. A própria construção civil, ela teve já um significado no PIB nacional muito maior do que tem. O que significa isso? Significa que nós perdemos o fio da meada no processo. Esse resgate é a missão que a gente tem hoje nas entidades. Na Câmara Brasileira de Construção, nas entidades representativas da indústria, fabricantes de materiais de construção, que no Brasil, diga-se de passagem, é super competente. Você tem uma indústria cimenteira extremamente competente, você tem uma siderurgia competente, você tem fabricantes de produtos a partir do plástico muito competente, tubos e conexões extremamente competentes, você tem sistemas construtivos competentes. Então, o que você precisa? Você precisa capacitar mercado, você precisa gerar mercado, gerar demanda para utilizar essa capacidade instalada no país, porque senão você perde. Você fica com ela ociosa, você tem custos a partir do momento que ela está ociosa e você não cumpre a sua maior missão, que é dar condição de vida para o povo. Explica para a gente, eu tenho outra pergunta para te fazer, mas explica para a gente hoje o que é que você faz enquanto economista nessa área de construção civil. Explica para a gente entender. Desde o estudo de mercado, desde você entender o potencial do mercado, desde você entender as correlações entre os elos da cadeia, entre você fazer projeções e você agir na articulação das entidades e dos atores dessas entidades, porque a entidade representa um certo segmento. Vamos colocar, por exemplo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, a Abrafat.
A Brafat tem os seus associados que são fabricantes de tintas. Dentro desse setor, né, você tem os elementos que fazem acontecer, que são os fabricantes, você tem os fornecedores desses fabricantes, você tem toda uma cadeia disso. Essa associação representa esse segmento, mas ela sozinha não faz acontecer a construção civil. Ela precisa interagir com outras. O economista que enxerga holisticamente isso, ele é capaz de contribuir muito com o melhor posicionamento de cada uma dessas entidades e, por conseguinte, atender melhor o objetivo da cadeia como um todo. E tem uma demanda de mercado para... Muito grande. É? Impressionante como as empresas precisam de renovação, buscam renovação e há muitos jovens sendo contratados. Óbvio que quando você contrata um jovem, você dá a ele uma missão, mas você também não tira dele a liberdade da iniciativa, do estudo, da pesquisa, de buscar conhecer. Porque assim como nós temos um modelo, um sistema construtivo no Brasil, existem outros no mundo, né? E quando você tem essa visão global, você acaba ajudando, inclusive, o desenvolvimento da construção civil brasileira. Ninguém trabalha sozinho. Se você interage nas entidades, se você interage na sua empresa, se você comanda processos, você acaba contribuindo com o desenvolvimento do país. Eu já ouvi falar muito, de ter certeza que o pessoal que está assistindo a gente, vai assistir a gente depois também, já ouviu falar muito desses projetos de reurbanização que tentam trazer mais verde para os centros das cidades. Então aqui teve a questão do Minhocão, que agora é presidente João Goulart, né? Antigo Elevado Costa Silva, que o pessoal queria fazer um parque suspenso. Teve a obra no Anhangabaú, aquela obra clássica do Anhangabaú que o Bruno Covas terminou e que depois na primeira chuva alagou tudo lá e deu uma polêmica e tal. Por que, Valdir, que é tão difícil você conseguir... A gente teve questões aqui no Pacaembu também sobre isso. Por que é tão difícil a gente trazer projetos com essa pegada mais verde, mais sustentável para os grandes centros, aqui no Brasil, né? Não sei se lá fora é assim, não sei se você tem esse comparativo, mas pelo menos aqui no Brasil me parece ser muito complicado. Por quê? As leis ambientais, elas visam muitas vezes proteger coisas que o cidadão não reconhece como proteção. Então, quando você faz um projeto de uma reurbanização, por exemplo, de um parque, né? Você está preocupado em capacitar aquele parque com o que há de melhor para o ser humano. E muitas vezes não está atualizado um decreto ou uma lei ambiental que permita fazer isso. Consequentemente, você acaba tendo esses problemas que você falou, de parecer é difícil realmente a implementação de certas ações. Eu digo sempre o seguinte, que a articulação é importante. Quando você tem uma base de representação política e você tem capacidade de realização e vem uma demanda da sociedade, a sociedade interage e entende aquilo, as coisas acontecem. Porque também às vezes acontece de você ter um bom projeto adaptado a uma lei ambiental e a sociedade às vezes não entende aquele movimento e fala, não quero fazer isso. Vou dar um exemplo. Sim. Existe uma discussão muito grande na Vila Madalena. Né? A Vila Madalena questiona, os habitantes da Vila Madalena, a sociedade da Vila Madalena, questiona que se construam prédios lá. Construam que esse movimento de habitação lá, ou de comércios novos lá, não devia acontecer para não tirar aquela tradição, aquela configuração tradicional daquele comércio de artesanato, daqueles botecos e tudo mais, né? Então você vê que existe a necessidade dessa articulação. Aqui pertinho do sindicato, no Pacaembu, aqui no Pacaembu, teve, no bairro teve. Na Charles Miller. Sim, né? teve então você vê como que é, né? Às vezes tem pessoas que ficam presas ao passado, né? E que não querem atualizar, porque tem uma memória afetiva e não permite aquela mudança. Por outro lado, você vê o que é
a construção civil transformadora. Você pega o Museu do Ipiranga, que ficou lá anos aí para ser restaurado, agora ampliado, o quanto as pessoas estão felizes de ir lá visitar aquela nova estrutura, aquela nova construção e aquele restauro que conta a história, né, da nossa independência. Então, um trabalho educativo também. Muito forte, muito importante e muita articulação, né? Você não pode fazer um movimento sem considerar o seu entorno. Entendi. Por isso que eu digo que o envolvimento da sociedade, o envolvimento do poder público e da iniciativa privada, ele tem que caminhar juntos. E o economista tem um papel importante nessa equação de mostrar as viabilidades, os ganhos, aquilo que Perfeito. vai trazer de benefício para aquela comunidade, né? Perfeitamente, perfeitamente. É o economista que tem uma formação que dá a ele essa capacidade de enxergar não só o movimento econômico, mas o movimento social, o que vai fazer com que aquela obra, aquele envolvimento das pessoas vai trazer de benefício para a sociedade. Porque no fundo, o que realmente o ser humano quer é viver bem. Não é? Sim. Tão simples quanto isso. simples quanto isso. Agora, a minha outra pergunta, eu falei que era uma das perguntas, a minha outra pergunta é a seguinte. Sempre que o país registra um crescimento econômico, está atrelado aos investimentos na construção civil, né? Investimentos de infraestrutura e etc. Não sei se historicamente a gente tem um registro de crescimento no país que não esteja atrelado aos investimentos em infraestrutura e no desenvolvimento da construção civil. E sempre que a economia dá um sinal de recessão, a construção civil, pelo menos do ponto de vista de infraestrutura, me parece ser uma das primeiras que sofrem. Vamos parar de investir em infraestrutura, que é essencial para que tudo funcione. Por que isso acontece? Por que essa parte da economia é sempre a primeira a ser afetada? Investimento alto e de longo prazo. Esse é o grande problema. Para você fazer um projeto, você leva tempo. Para você iniciar a implementação do projeto e terminar, leva muito mais tempo. Nem tudo está previsto no caminho também. E o investimento econômico e financeiro é alto. Então, muitas vezes você vê exatamente isso. Você vê o Rodoanel. Sim. Né? Tem uma área... Tá rodando na campanha política aqui. Eu não sei quando esse vídeo, quando que a nossa entrevista vai para o ar. A gente está gravando hoje é sexta-feira, domingo tem eleição, né? E aqui em São Paulo, teve candidato que fez questão de ir lá no Rodoanel e falar, não está pronto ainda. Ó. Então, você vê, o problema de não entregar aquilo que está previsto, e que são anos de espera, né, leva a uma série de consequências. Perda de investimento, fica mais cara uma obra parada para colocar em marcha de novo, você muitas vezes perde, inclusive, muita coisa que você fez. A sociedade não se aproveita do benefício daquela obra, né? E fica o desgaste de ter prometido algo e não ter entregue algo, né? Não só no prazo, mas necessariamente não ter entregue para uso da sociedade. Então, esse tipo de problema que a construção civil tem, né? Necessariamente são muitas coisas que interferem, né? Agora, quando você tem uma disposição de fazer e de realizar, você resolve. Agora, quando você não tem essa disposição, a articulação não é boa, alguma coisa emperra e alguma coisa para. Vou fazer uma última questão, eu guardei a polêmica para o final. Seja sincero, como você tem sido até agora. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar da tal história do BNDES financiar obra fora do Brasil. Foi porto em Cuba, foi gasoduto na África do Sul, foi não sei o que. Isso é um problema? Porque assim, além, lógico, o BNDES está
está funcionando, e me corrija se eu estiver errado. Então, o BNDES ele empresta o dinheiro para os governos, tem uma cláusula, eu acho que de obrigatoriedade de que as empresas que vão executar a obra nesses países sejam brasileiras, e a gente exporta o expertise na construção civil. Uhum. Então, assim, é um problema até para tirar, porque virou meio que um mito isso, né? Eu não sei se tem algum tipo de fundamento. Explica pra gente essa polêmica aí, pra gente ser xingado nas redes sociais. Explico e tenho... Olha, eu estava numa reunião na Fiesp, quando um colega, Luciano Coutinho, presidente do BNDES, falava sobre exatamente esse tema. A tal caixa preta do BNDES. E eu levantei para perguntar, mas, presidente, por que nós vamos financiar a Odebrecht para fazer o Porto de Mariel? Por que nós vamos financiar a Odebrecht para fazer uma série de obras no exterior, se nós aqui no Brasil temos uma série de carências, uma série de obras que nós não estamos fazendo, que nós não estamos entregando para a nossa população, e por que nós vamos estar fazendo lá fora? A resposta foi: primeiro, nós estamos financiando, como você bem falou, uma empresa nacional, uma empresa brasileira, que é a Odebrecht. Segundo, existe um compromisso entre governos de apoiar essas obras em função de um relacionamento, lógico, diplomático. Né? Agora, a pergunta é: o brasileiro, que benefício ele teve com essas obras? Se a resposta for nenhum, não teve benefício nenhum, óbvio que foi um desvio de conduta. E ficou provado esse desvio de conduta a partir do momento que a Odebrecht se inviabilizou em função daquele tremendo problema de departamento de estruturação de negócios. Né? Eu diria para você o seguinte: esse movimento da construção civil, ele tem que tirar de cena, de foco, né, que a construção civil só existe em função da corrupção. Não, tem muito... Ficou essa pecha, né? Ficou essa coisa... É uma marca do setor, né? E o trabalho que nós estamos fazendo é para mostrar exatamente isso, que se existe corrupção, se essa corrupção atrapalha o desenvolvimento setorial, que a gente consiga expurgar isso desse setor. Por quê? Não é porque é uma grande obra que ela tem que ter corrupção. Ela pode ser uma grande obra, muito bem estruturada, muito bem acompanhada, muito bem auditada e entregue nos prazos que a população precisa. Não é igual o pote no final do arco-íris. É possível uma obra ser entregue no prazo. É possível. A gente consegue. Você tem ideia? Nós temos uma das melhores engenharias do mundo. É uma engenharia de ponta, a engenharia brasileira hoje? A engenharia brasileira é engenharia de ponta. A área de projetos do Brasil ela é elogiada no mundo todo. Nós temos arquitetos consagrados mundialmente, nós temos estruturas construídas no Brasil, os viadutos, obras de arte. Nós temos uma série de realizações no Brasil que são elogiadas no mundo todo. O que é efetivamente um problema do Brasil? A conduta, a falta de ética, o descomprometimento com a população brasileira. Para quem é economista, está lá na faculdade, está se formando, pensa numa especialização, uma mudança de área, de setor dentro da economia, qual que é o recado que você dá para essas pessoas? Ame esse país. Tenha amor pelo país. Você vai encontrar muitas atividades que precisam do seu talento, especialmente jovem, especialmente aquele jovem como eu fui, quando tinha 21 anos, saindo da faculdade, cheio de projetos de vida, casando, tinha acabado de construir minha casa, começando a decolar na minha vida profissional. O que eu pensava? Eu vou trabalhar para ter um país melhor. Para ter um país melhor, você precisa ser um ser humano melhor. Para ser um ser humano melhor, você precisa se dedicar a estudar, a se qualificar e a buscar projetos que você diga, eu tenho o prazer de fazer parte disso. E o país precisa. Sou da época dos famosos PNDs, Planejamento de Desenvolvimento Nacional, né?
E eu estudei o segundo PND. Comentava, inclusive, com amigos que foram, inclusive, meus professores. O Carlos Castro, né, foi meu professor de economia. Né? O Valdir Pereira Gomes foi meu professor de economia. Domingos Soma foi vice-presidente da Gerdau. Aliás, foi o primeiro que me levou para a iniciativa privada, em 1980. Né? São grandes economistas, amigos. Até hoje eu digo para eles, a formação do economista te abre para o mundo. Abrace uma causa, estude, implemente o que há de melhor na sua formação para que você possa contribuir não só com a sua família, com você, com a sua sociedade, com o seu país. Quando eu fui diretor do Sindicato dos Economistas, nós tínhamos o presidente Jamil Zantucci. E eu gostava muito de ouvir o Jamil, porque ele dizia assim, quando eu me formei em economia, eu voltei para casa e a mãe falou assim, o que faz um economista? E ele falou, mãe, eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. E o Jamil, para poucos sabem, tinha uma construtora. Ele tinha sido dono de construtora, era muito bem sucedido, foi presidente do sindicato, ajudou as entidades a construir, né, o prédio das entidades. E esta convivência com esse núcleo de pessoas que têm amor pelo país faz muita diferença. Então, a minha recomendação para o jovem é se especialize e ame o país. Você vai encontrar atividade em todas as áreas. Você pode ser um bom economista na área de turismo, você pode ser um bom economista na área de cultura, você pode ser um bom economista na área da construção civil, você pode ser um bom economista em qualquer das áreas que o país precisa. Valdir Rodrigues de Abreu, não é tão grande assim. Gostou? Maravilha. Eu te enganei no começo, falei que a gente não estava gravando, mas está tudo gravando aqui. O pessoal Imagino tá que sim. acompanhando a gente. Imagino que sim. Muito prazer. Da mesma forma. Obrigado por aceitar o convite. Que isso. Prazer é enorme. E espero te receber numa outra oportunidade para a gente conversar ainda mais sobre construção civil e sobre esse universo da economia. Prazer muito grande. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar, de sugerir temas e de dar uma olhadinha nos programas anteriores. Deve estar em algum local aqui a indicação dos programas. A gente já conversou com muita gente interessante nessa temporada do Economia Dia a Dia. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.